Oremos. Santo Deus e Pai, muito obrigada pela oportunidade de estarmos na Tua santa casa nessa manhã. Abençoe esse culto, Senhor. Abençoe cada pessoa aqui presente, cada pessoa que nos assiste. Prepare o nosso coração para a Tua mensagem, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, igreja. É muito bom estar aqui hoje na igreja do Capão Redondo. Eu confesso para os irmãos que eu nunca preguei numa igreja tão grande. E estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Eu não sei quantos sabem, mas hoje é um sábado especial. Na nossa igreja, hoje é considerado o sábado missionário da mulher adventista. Não sei se você, mulher, tem consciência disso, mas a sua missão é muito importante dentro da obra de Deus. O Espírito de Profecia diz que a mulher, com o seu trabalho na obra de Deus, pode atingir pessoas, chegar a lugares que nem mesmo o pastor pode chegar. O Espírito de Profecia no livro A Ciência do Bom Viver nos diz isso. Então, querida mulher, hoje eu vou falar especialmente para você sobre a sua missão na obra de Deus. Só que o Lar Adventista diz também que a missão de cada mulher começa dentro da sua casa. E agora eu peço licença para vocês, porque eu vou falar pessoalmente da minha missão. A minha missão que Deus me concedeu. Ela começou em mais ou menos outubro de 2010. E aquele era um dia muito especial para nós. Era uma sexta-feira e era a véspera do dia do pastor. Como a Cris me apresentou no início, eu sou esposa de pastor. E durante toda a minha vida eu sonhei em ser esposa de pastor. Eu orei a Deus para que Deus me permitisse servir a Ele ao lado de um pastor. E Deus me deu um esposo muito maravilhoso e eu tenho a oportunidade de louvar a Deus por ser esposa de pastor. Então, todo dia do pastor na minha casa é um dia muito especial. Eu preparo um lanche bem gostoso para o meu esposo, eu compro um presente e aquele dia não foi diferente. Só que tinha algo a mais. Naquele dia, eu descobri que eu estava grávida. Nós havíamos perdido o nosso primeiro bebê no início da gestação. Foi um problema bem grande. Houve a especulação que talvez eu tivesse um problema no útero. E foi um momento muito sofrido para nós. E nós vínhamos orando a Deus por um novo bebê, por uma nova gestação. E naquele dia eu tive a resposta de Deus. Eu estava grávida. Olha, irmãos, eu confesso para vocês que eu não sou uma pessoa boa de guardar segredo. Eu já conto tudo na hora. Só que aquele dia eu guardei. Falei assim, eu vou guardar essa surpresa para a hora do culto. Na hora do culto, pôr do sol, eu vou entregar esse presente para o meu esposo. Além do presente do dia do pastor que eu tinha comprado, eu comprei uma caixinha e ali eu coloquei o teste de gravidez. Mal sabia eu, irmãos, que Deus tinha uma surpresa na minha frente. Naquele dia pela manhã, meu esposo estava preparando um sermão e foi procurar uma passagem bíblica no livro de Lucas. E Deus falou com ele de maneira muito especial. Eu convido você agora a abrir a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 1. Lucas 1, verso 5. E eu gostaria de ler esses versos com vocês. Só que antes de ler, eu gostaria de fazer mais uma oração. Feche seus olhos. Santo Deus, a sua palavra vai ser aberta nesse momento. Fale conosco em nome de Jesus. Amém. Lucas 1, verso 5, e ali diz assim: no tempo de Herodes, rei da Judeia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar de incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João.
Ele será motivo de prazer e de alegria para você. E muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Irmãos, meu esposo sentiu naquele momento, quando ele leu essa passagem sobre o nascimento de João Batista, o seu coração pegando fogo. Parecia que Deus estava falando diretamente para ele. Nós estávamos passando por um problema. Nós clamávamos a Deus por um bebê. E ali, ocasionalmente, ele nem iria ler essa passagem. O Espírito Santo direcionou para ler Lucas capítulo 1. E ele sentiu que Deus estava com ele. Falando com ele, eu vou conceder esse bebê para vocês. E ele vai ser um bebê muito especial. Ele vai ser cheio do Espírito Santo. Ele vai ser usado por mim. E na hora do culto, do pôr do sol, estávamos só nós dois, nós cantamos, e ele abriu a Bíblia para fazer o sermonete e compartilhou comigo essa mensagem. O meu coração também ficou aquecido quando eu ouvi. E eu, que já sabia que eu já estava grávida, fiquei mais emocionada ainda. E tive, assim, uma sensação muito maravilhosa. Falei, Senhor, como o Senhor é bom. O Senhor tem um plano para esse bebê. Esse bebê vai ser uma bênção. E vocês sabem, né, irmãos? A mulher tem a mente um pouco mais fantasiosa que a do homem. E eu comecei a criar na minha cabeça uma fantasia linda e maravilhosa para a vida daquele bebê. Que ele seria um pastor no futuro, que ele seria uma criança missionária, que ele seria um bebê que testemunharia de Deus, não sei como. Eu pensei coisas lindas para aquele bebê. E eu agradeci muito a Deus por ser mãe de um bebê tão especial. Só que a história não foi bem assim. Quando eu estava com 8 semanas de gestação, eu fui fazer meu primeiro ultrassom. E ali correu tudo bem até então, o coraçãozinho do bebê batia, acelerado, foi muito emocionante para mim ouvir o coraçãozinho dele. Só que tinha um probleminha. A médica falou para mim assim, Ana, você está com um pequeno descolamento de placenta. É uma coisa simples, mas você precisa fazer repouso. Faça contato com a sua médica, que provavelmente ela vai te dar uma licença do trabalho e você vai ter que ficar de repouso. E assim eu fiz. Fui até a minha médica e ela falou para mim, Ana, faça um novo ultrassom para a gente confirmar. E eu fiz. E naquele ultrassom, o médico não me falou nada enquanto eu fazia o exame. Quando eu peguei o exame, irmãos, algo muito estranho apareceu ali. Naquela época, eu tinha me cadastrado nesses sites que existem na internet, que você, quando a pessoa está grávida, você vai recebendo mensagens a cada semana falando do desenvolvimento do seu bebê. E eles mostram fotos de como está o seu embrião, e eu ficava ansiosíssima cada semana para saber como que estaria o meu. E quando eu recebi o meu ultrassom, estava lá as fotinhos do embrião, bem pequenininho, 9 semanas. E ele era bem semelhante às fotos que eu recebia desse site. Só que tinha um problema. Na parte da cabecinha, a cabecinha do meu bebê não era assim, igual. Tinha uma coisa aqui como se fosse um quadrado, aqui em cima. E lá embaixo do ultrassom tinha uma observação. Possível abaulamento da calota craniana, a ser confirmado com ultrassom morfológico. Irmãos, eu não sou da área de saúde, eu até então nunca tinha nem ouvido essa palavra, abaulamento, nem sabia o que era isso. E fui procurar na internet, descobri que abaulamento é um inchaço. E quando eu mostrei aquilo para a doutora olhou o exame e falou assim, Ana, marca o ultrassom morfológico agora. Eu achei estranho aquela urgência. Eu falei, por que, doutora? Está tudo bem com o bebê? E ela virou para mim e falou assim, eu vou orar para que esteja. E ali eu já tive certeza, irmãos, não estava tudo bem com o meu bebê. Não estava. Liguei imediatamente para a clínica para tentar agendar esse ultrassom morfológico. Só que o ultrassom morfológico do primeiro trimestre, o tempo mínimo de gravidez para você fazer são 12 semanas. E eu estava de 9 semanas. E a moça da clínica falou, não tem como, esse exame não pode ser feito agora. Você vai ter que aguardar 3 semanas. E essas 3 semanas foram as 3 semanas mais angustiantes da minha vida.
aquela coisa não saía da minha cabeça. As pessoas falando para mim, Ana, você está criando isso. Isso aí não tem nada a ver, você não sabe analisar ultrassom. Mas sabe, irmãos, parece que mãe sente. E eu sentia ali que não tinha nada, as coisas não estavam bem. E aí eu estava de repouso ainda, não podia me esforçar por causa do descolamento da placenta. E não pude ir à igreja ao sábado, fui assistir o culto pela internet, o sermão do UNASP. E ali o Senhor Deus falou comigo, de maneira muito especial. Eu convido você a abrir a sua Bíblia agora no Salmo 121. Essa foi a passagem usada naquele dia, Salmo 121. E a palavra de Deus diz, levanto meus olhos para os montes e pergunto de onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida, a sua saída e a sua chegada, desde agora para sempre. Amém. O pastor naquela manhã pregou sobre as dificuldades que ele teve no seu ministério. E quando ele passava por momentos muito difíceis, ele se lembrava das palavras desse salmo, que o socorro vinha do Senhor. Só o Senhor poderia socorrer. Irmãos, enquanto eu ouvi aquela história, o Senhor foi falando aquilo para mim. E eu confesso para vocês que eu não gostei de ouvir. O que eu queria ouvir naquele dia era um verso assim, que o Senhor faz milagres, que estaria tudo bem. Só que o salmo é claro, o socorro vem do Senhor. Se há socorro, um problema havia. E Deus falou para mim, Ana, há um problema, só que eu vou te socorrer. E chegou o dia desse tal ultrassom morfológico. Irmãos, nós fomos para aquela clínica, perto da Avenida Paulista, e eu sabia que era uma clínica muito boa. Várias amigas minhas já haviam estado lá. E falaram para mim, Ana, tem um doutor lá, se chama doutor Fábio, ele é excelente, ele é especialista em malformação fetal em São Paulo. E ele é uma pessoa muito comunicativa, enquanto ele faz o exame, ele fala com você o tempo inteiro, ele te mostra os detalhes. E eu fui lá. Esse mesmo doutor Fábio me atendeu. Irmãos, quando esse homem começou a ver as imagens na televisãozinha lá do ultrassom, esse homem ficou mudo, ele suava. Ele fazia assim às vezes... E ele mudo, concentrado, ele não dava uma palavra. E eu pensando, mas se ele é uma pessoa comunicativa, não me explicou, ainda não falou nada para mim. É porque alguma coisa ele não estava bem. E terminou o exame, eu falei assim, e aí, doutor, tá tudo bem? Ele falou assim, olha, eu vi algumas alterações, não era uma só, eram várias. E eu vou fazer o seguinte, me dá o telefone da sua médica, que ela conversa com você. Irmão, se o médico não quer falar com você, pede o telefone da médica que te acompanha, coisa boa não é. Ele pegou na hora o telefone da médica lá do Hospital Adventista, ligou para ela e nós fomos correndo para o consultório dela. Chegando lá, a médica já estava nos esperando na porta. E ela falou assim, Ana, pastor, vocês vieram lá do consultório do Dr. Fábio, né? E as notícias não foram boas. E eu falei, não. Ela falou, então senta aqui que eu vou explicar para vocês tudo o que está acontecendo. Naquela hora, irmãos, eu estava tão destruída emocionalmente, tão abalada, que eu falei assim, doutora, eu não quero ouvir nada, não fala nada para mim. Eu vou sair e vou ficar lá fora. A senhora fala só com meu esposo. E saí e fiquei lá fora. E ela ficou um longo tempo explicando para o meu esposo cada problema que o meu bebê tinha. Aquele bebê que foi tão sonhado, tão esperado, que nós oramos tantos meses, que Deus havia falado para nós no culto, que tinha um propósito para a vida dele. Parecia que as coisas não faziam sentido, então. E eu saí, sentei do lado de fora do consultório, e ali eu chorei muito. Irmãos, durante esse período de luta, em entender o diagnóstico, em saber o que acontecia, eu pude ver que Deus tem muitos servos seus.
Sabe aquela pessoa que aparece assim na sua vida, na hora certa, do jeito certo, e te fala a coisa certa? Parece que ela é uma enviada do Espírito Santo. Só que Satanás também tem servos seus. Aquela pessoa que aparece na hora errada, do jeito errado, e fala a coisa errada para você, para te colocar mais para baixo. E naquela hora, Satanás mandou um servo seu ali. Eu estava sentada do lado de fora do consultório, chorando muito. E aí chegou uma mulher do meu lado e falou assim, por que você está chorando? E eu não conseguia nem falar direito, eu soluçava, chorava, eu falei, porque o meu bebê tem muitos problemas. E ela falou assim para mim, minha filha, aborta. Você tem que pensar o seguinte, você é uma moça tão bonita, porque você vai ter bebê com problema, vai acabar com a sua vida, você vai perder seu emprego, você vai ter que ficar cuidando dele. Nossa, é um fardo que você vai ter que carregar para sempre. Aborta, acaba com isso. Ai, irmãos, naquela hora, eu estava tão fragilizada, para que aquela mulher foi falar aquilo para mim? Eu senti vontade de tampar os ouvidos e pedir para ela, pelo amor de Deus. Aí, para me resgatar, a médica abriu a porta e falou, entra, Ana. E as únicas palavras que ela disse para mim foram as seguintes, você não quer ouvir agora sobre os problemas do bebê? Tudo bem, eu vou respeitar o seu momento. Só que eu só vou te falar uma coisa, essa sua gravidez não vai prosseguir. Você para de tomar ácido fólico, aquelas vitaminas de gestante, de comer de 3 em 3 horas, para tudo. Porque a qualquer momento você vai perder esse bebê, eu vou te internar e nós vamos fazer a curetagem. A cada semana você volta aqui, tá, Ana? Porque a qualquer momento o coraçãozinho vai parar de bater. Irmãos, que avalanche de coisas terríveis naquele dia. E cada momento eu pensava assim, Senhor, me socorre. As palavras do Salmo vinham na minha cabeça, me socorre, Senhor. Como que eu vou suportar isso? Nós voltamos para casa do Hospital Adventista até a minha casa aqui no Capão Redondo sem falar uma palavra. A gente não tinha assunto. E eu cheguei em casa e chorei muito e clamei muito a Deus, pensando, por que, Senhor? Por que isso está acontecendo? E aí eu fiz uma mala, a qualquer momento eu seria internada. A qualquer momento eu perderia o bebê. Fiz uma mala, a malinha ficava ali pronta. E que expectativa horrorosa é. Se é uma expectativa boa, você ter a sua mala para ir para a maternidade, para receber o seu filho, imagina você ter a sua mala pronta para você ir para o hospital para perder o seu filho. Aquilo ali era uma tortura, irmãos. E a minha mala ficava ali. Cada semana que eu voltava naquele hospital, a médica colocava aquele negocinho de ouvir os batimentos cardíacos e o batimento do bebê estava lá. Forte, forte. Cada dia mais. Ninguém acreditava que aquilo estava acontecendo. E foram se passando dias e meses. E aquele bebê continuava ali. E aquilo já foi criando um desespero em nós. Porque se o bebê ia morrer a qualquer momento, por que, Senhor, que a gravidez prosseguia tanto? Era tortura demais. E algumas vezes eu orava a Deus, Senhor, faz isso acabar logo. Se é para acabar, que faça acabar logo. E um dia o meu esposo, com muita sabedoria, de um homem de Deus, falou para mim, meu bem, eu não acho certo a gente orar assim. É muito ruim a sensação de um pai pedir para o Pai Celestial que a vida do seu filho acabe logo. Vamos orar de maneira diferente. Vamos pedir para Deus o seguinte, cumpra o seu propósito na vida desse bebê. Se for para ele viver 3 meses, 4 meses dentro da barriga, o tempo que for, cumpra o seu propósito, Senhor. E eu passei a orar assim, Senhor, cumpra o seu propósito para a vida desse bebê. E certo dia na minha casa, eu comecei a pensar, nossa, mas é tão fácil para Deus curar o meu bebê, transformá-lo num bebê perfeito. Jesus levantou pessoas da morte, Jesus fez tantos milagres. E eu abri a minha Bíblia no livro de João. Por favor, abra sua Bíblia também no livro de João. E eu fui ler a história da ressurreição de Lázaro. É uma história que muito me impressiona. É João capítulo 11. João capítulo 11, e especificamente o verso 4, chamou muito a minha atenção naquele dia. Ele relata aqui que as irmãs de Lázaro tinham acabado de falar com Jesus, falando que Lázaro estava muito doente, e Jesus deu a seguinte resposta para elas. Ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado no meio dela. Deus falou ali novamente para mim, e eu não gostei de ouvir.
Eu queria novamente ouvir uma mensagem de milagre. Vai dar tudo certo, esse bebê vai ser curado e vai dar tudo bem. Só que o versículo era muito claro. Havia uma doença. Só que essa doença não terminaria em morte. Ela seria para a glória de Deus. Como assim? Como entender aquilo, Senhor? Como compreender aquilo na minha vida? Eu cheguei a falar para o meu esposo algumas vezes, aquela mensagem no culto, a gente confundiu tudo. Deus não estava falando nada daquilo, porque não faz sentido. Se eu estou esperando um bebê que é considerado incompatível com a vida, essas eram as palavras dos médicos. Como que ele ia ser aquela bênção toda que falava lá? Cheio do Espírito Santo, traria as pessoas de volta para Deus? Como? Eu acho que nós entendemos tudo errado. Depois eu ficava tentando achar explicação para a palavra de Deus. Eu falei assim, não, ou então a gente entendeu certo, mas Deus não estava falando desse bebê, estava falando de outro que nós ainda vamos ter. Irmãos, nada disso, nada disso. Quando o Espírito de Deus fala com a gente, pode ser através de uma música, de uma mensagem, seja o que for. É certeiro, irmãos, a gente não tem dúvida. Deus fala de uma maneira que não deixa dúvida. E aquele dia ele não tinha deixado dúvida. Por mais impossível que aquela situação parecesse, esse era o plano dele. Ele ia fazer uma obra através da vida daquele bebê. Então eu fui fazer o segundo ultrassom morfológico. Agora o do segundo trimestre. Nessa altura do campeonato eu já estava com quase 5 meses de gestação. E o médico me encaminhou para um hospital público grande aqui em São Paulo, porque ele falou que lá eles eram especialistas em casos assim, casos graves de malformação fetal. A minha médica sempre foi muito compreensiva conosco. Existem médicos conversando com outras mães que passaram por problemas parecidos com seus bebês, que eles não aceitam acompanhar uma gestação assim, uma gestação que não vai dar certo no final. Eles abandonam o caso. Só que a minha médica foi lá conosco até o fim, respeitando todas as nossas decisões. E ela explicou para nós, ela falou assim, olha, pastor Leonardo e Ana, o bebê de vocês não vai viver. Então, vocês têm o direito de fazer o seguinte, vocês podem procurar um advogado, caso vocês queiram, entrar na justiça e pedir ao juiz o direito de fazer a interrupção dessa gestação. Vocês têm esse direito, porque o bebê de vocês não vai viver. E nós oramos muito, pedimos a direção de Deus e chegamos à conclusão que nós não faríamos aquilo. E eu aceitei aquilo não como um fardo, mas como a minha missão. Se a minha missão fosse carregar aquele bebê até o fim para ele falecer depois, Jesus me devolveria. Mas eu pensava assim, e se eu interromper a minha gestação? Eu terei certeza que Jesus vai me devolver? Eu prefiro então levar a gestação até o fim, porque no céu eu vou ter esse bebê nos meus braços. E nós fomos para esse hospital público. Olha, irmãos, que coisa terrível quando nós fomos lá. Realmente eles tinham uma infraestrutura maravilhosa, eram acostumadíssimos com casos assim, casos como o do meu filho, que são raros. Lá eles veem vários, mas nós fomos bombardeados em mais ou menos umas 2 horas, pelo menos umas 15 vezes, 10, não sei. Eles falaram na nossa cabeça para a gente interromper aquela gravidez. Por que vocês vão interromper? Por que vocês vão levar isso até o fim? Vocês são pessoas jovens, bonitas, para que vocês vão levar isso até o fim? Interrompa essa gravidez. E uma psicóloga apareceu lá para conversar comigo. Eu não sei qual era o ramo da psicologia, a linha que ela usava. Eu acho que era psicologia da opressão, não sei. Porque ela falou comigo, para que você está levando isso até o fim? O que você quer com isso? Você é uma pessoa jovem, acaba com esse sofrimento de uma vez. Parecia, irmãos, que eu estava carregando um lixo, uma coisa que não prestava. Não presta, joga fora. E é isso que a nossa sociedade por aí prega, irmãos. Tudo que não presta, que não está dentro dos padrões de normalidade, joga fora. Para que você vai querer isso? Algumas pessoas que eu conversei, mães de bebês em situações parecidas, chegaram a ouvir de médicos, você é um caixão ambulante, você está carregando um defunto na sua barriga. Para que você vai levar isso até o fim? E me machucava muito escutar aquilo. Muito, muito mesmo. E eu saí daquele hospital e falei para o meu esposo, eu não volto aqui nunca mais. Eu vou fazer todo o meu acompanhamento no hospital adventista, porque lá nós somos respeitados, nossa decisão é respeitada e esse bebê é tratado com dignidade. Mas aqui eu não volto nunca mais. E nunca mais voltei lá. E continuei fazendo o acompanhamento normalmente da minha gestação. Com todos os probleminhas que o meu bebê tinha, o que surpreendia é que a cada consulta, o seu coraçãozinho era perfeito. O seu crescimento era proporcional a um bebê
sem nenhum problema. Ele ganhava peso, ele mexia, ele reconhecia a voz do pai, quando o pai falava se mexia mais, quando eu ficava em determinada posição, aquele bebê demonstrava não gostar ou gostar. Enfim, ele era um bebezinho que estava ali, com tantos problemas, mas estava lutando para viver. Até os meus 5 meses de gestação, irmãos, eu vivi o que eu chamo de luto. Por isso que eu pus o nome do sermão de do luto à luta. Até os 5 meses foi o luto. Eu chorei muito, eu questionei muito a Deus, eu perguntava muito a Deus, por quê? Por que eu? Por que eu, Senhor? Por que isso está acontecendo comigo? E hoje em dia eu paro e penso, por que não eu? O que eu tenho de melhor? Eu sou menos digna de sofrer? Não sou? Até o Filho de Deus sofreu, por que não eu? Por que não poderia sofrer? E eu questionei muito a Deus, e eu tinha uma preocupação que me machucava demais. Eu não queria que ninguém soubesse que eu estava grávida, porque eu pensava assim, quanto menos pessoas souberem, depois que o bebê morrer, que era a qualquer momento, eu vou ter que explicar menos para as pessoas. No primeiro bebê que eu perdi, as pessoas me perguntaram muito depois, e me machucava muito voltar àquele assunto. E, pelo menos, o meu corpo, eu sou bem magra, pequena, eu não tinha nenhum sinal de gravidez até os 5 meses de gestação. Então, realmente, ninguém sabia. Só alguns amigos mais próximos e as pessoas da família. Só que depois de 5 meses, irmãos, a barriga começa a crescer, né? E começou a crescer acelerado, recuperando o tempo que ela não apareceu. E aí era impossível esconder das pessoas. E eu percebi ali que eu não tinha como mais viver aquele período de luto. Ou eu ia ficar louca, ou, não sei, eu ia pecar constantemente contra Deus. E eu mudei a minha perspectiva. Eu passei a encarar aquilo ali como um momento bom. Independente do que acontecesse com aquele bebê, ele era meu. Ele estava ali. No céu, Deus ia me devolver. E eu comecei a curtir a minha gestação. Nós começamos a orar com aquele bebê, nós escolhemos um nome para ele. Ele se chamaria João. A palavra de Deus em Lucas foi muito forte para nós. E nós resolvemos colocar o nome dele de João, só João. E o significado do nome João é muito bonito, Deus é bom. Então, no meio daquela situação tão difícil que nós estávamos passando, eu achei importante nós colocarmos um nome que exaltasse a bondade de Deus. Deus não era responsável por aquilo de jeito nenhum. Deus é bom, a essência do seu caráter é o amor. E o João crescia cada vez mais. Eu só fui ter consciência, irmãos, dos problemas do João com mais ou menos 5 meses e meio de gestação. Foi aí que eu quis ler o ultrassom. Antes disso, eu pedia para o meu esposo guardar num lugar escondido para eu nunca achar, que eu não queria saber. E eu resolvi ler. Irmãos, quando eu li aquele ultrassom, eu fiquei quase que doente. De tantos problemas que aquele bebê tinha. Não era um problema só, não, eram múltiplos, eram vários. Era um bebê completamente incompatível com a vida. Dentre os probleminhas do João, o mais grave envolvia sua cabecinha. Por isso que tinha aquela imagem lá naquele primeiro ultrassom. Eu vou explicar para vocês de maneira leiga, eu não sou uma pessoa da saúde. Se eu falar alguma coisa errada, me perdoem. O crânio é como se ele tivesse uma tampa. E no João não se formou essa tampa. Ele não tem os ossos daqui de cima da cabeça. Quando isso acontece com o bebê dentro do útero, o cérebro do bebê sai. E geralmente os bebês assim não tem nem pele aqui. O cérebro é exposto. E durante a gestação, aquele líquido do útero da mãe, ele destrói o cérebro do bebê que está exposto. Não está protegido nem por osso, nem por pele. E desenvolve um quadro de anencefalia, que é como se fosse um bebê sem cérebro. Isso era o esperado de acontecer com o João. Que o João desenvolvesse anencefalia e falecesse. Quando eu soube de todos aqueles problemas, irmãos, foi tudo tão terrível para mim, tão terrível, mas eu continuei com o meu propósito, de que o período da luta tinha passado. O período do luto, desculpa, agora era a luta, agora eu ia lutar. Nós resolvemos que a gente ia cuidar daquele bebê até o fim, a gente ia amar aquele bebê até o fim.
Não importava o que acontecesse. Ele ia ser um cidadão, eu ia registrar aquele bebê, ele ia nascer, e se ele precisasse ser enterrado, ele teria um enterro digno, mas eu não ia permitir que interrompessem a vida dele antes do tempo. E eu comecei a fazer contato na internet com várias mães, várias pessoas com bebês em situações parecidas. Para vocês terem uma ideia, irmãos, o caso do João é considerado tão grave que um neurocirurgião me disse uma vez que não há nem relato na medicina de casos assim. Porque bebês que nascem assim nem vivem tempo suficiente para que dê tempo de fazer uma pesquisa e relatar aquilo. Não tinha nada igual ao João. Tinham casos parecidos, talvez um pouco mais simples do que o dele. E aquelas mães foram pessoas muito bondosas comigo, pessoas cristãs que Deus colocou na minha vida para me ajudar. E elas me orientaram o seguinte: Ana, não faça enxoval, não compra nada, não faz sentido, né? Porque o seu bebê não vai viver. Mas você precisa ir para a maternidade com pelo menos 2 mudinhas de roupa de bebê. Irmãos, que dor. Eu sempre gostei muito de dar presente para as pessoas e sempre sonhei com o momento que eu tivesse meu bebê, que eu ia comprar as roupinhas mais lindas para ele. E agora eu não podia, porque ele não ia viver. Então eu resolvi fazer o seguinte: eu iria comprar para ele 2 mudinhas de roupa, que era realmente a que o bebê usaria assim que nascesse, e a outra para o bebê ser sepultado. Mas eu ia comprar as roupinhas mais lindas que eu pudesse encontrar. Não seriam roupinhas diferentes que eu compraria se ele não tivesse nenhum problema. E eu comprei, irmãos. Olha, só pela misericórdia de Deus que nós ficamos de pé durante esse período. E eu agradeço a todos os irmãos, porque eu sei que tem muitas pessoas que eu nem conheço pessoalmente, que oram e intercedem pelo João e por nós ao redor do país. E é pela oração que nós ficamos de pé. E eu comprei a roupinha do João, as 2 roupinhas. E a malinha dele ficava preparada desde os 6 meses de gestação. Porque aí então nós começamos a trabalhar com uma outra hipótese, que não haveria mais um aborto. Seria um parto que se adiantaria. E foi passando 6, passando 7, cheguei a completar 8 meses de gestação. 8 meses. Aquele bebezinho estava ali dentro de mim. A maioria das pessoas não dava um mínimo valor para ele. Um bebê que não ia viver, um bebê com malformações, que valor esse bebê teria? Só que se eu pensasse na maneira como Deus olha para nós somos pessoas que aos olhos de Deus temos malformações, malformação de caráter. É pior ainda do que uma malformação física. Quão distantes nós estamos do ideal de Deus quando Ele nos criou. Quanto a nossa imagem, o nosso caráter e o nosso coração é diferente de quando Deus criou Adão e Eva. O pecado nos degenerou. E quando Deus olha para nós, Ele não nos olha como algo que não presta. Joga fora, joga no lixo, não vale nada. Ele não olha assim. Ele olha com amor. Que direito teria eu, então, de olhar para o meu bebê, que era puro e inocente, só que tinha só problemas, e achar que ele era algo que não prestava? Eu não tinha esse direito. E como a Bíblia diz naquele versículo que o amor de Cristo nos constrange, eu ficava constrangida ao perceber o amor de Deus por nós e nos aceitar com tantos problemas. O mínimo que eu podia fazer era aceitar e amar aquele bebê e cumprir a missão que Deus me deu, que era levar até o fim. E aí, em maio do ano passado, no dia 23 de maio, o João nasceu. O João nasceu 1 mês antes do previsto. Irmãos, foi justamente no dia do Concílio Sul-Americano dos Pastores. Todos os pastores do Brasil, da América do Sul, estavam viajando para esse concílio. Eu não fiquei preocupada na época, porque eu pensei assim, ainda falta 1 mês para o bebê nascer. E o meu esposo foi. Eu não tenho parentes aqui em São Paulo, minha família é do Rio de Janeiro. Eu estava sozinha. Levei o meu esposo até a associação no sábado à noite, fui para casa perfeitamente bem. Apesar dos problemas com o bebê, a minha gestação foi perfeita. Não tive nenhum problema físico, pressão alta, nada. E fui para casa e dormi sozinha, sábado à noite. Domingo de manhã, minha mãe chegou para me fazer companhia. Quando eu fui atender a porta, eu já percebi que eu estava perdendo algum líquido. Eu não havia tido outro filho antes, não entendi que aquilo já era o início do trabalho de parto.
Eu achei que era coisa de gravidez. Às vezes a mulher grávida tem dificuldade em controle de urina. E eu passei aquele domingo todinho perdendo líquido. Aquela já era a água da bolsa. E quando acordei segunda de manhã, estava perdendo sangue. E nós corremos para o hospital. Irmãos, pensa na minha situação. Se a pessoa ir para o hospital já deve causar alguma tensão numa situação normal, imagina a minha, que ia para o hospital sem marido lá em outra cidade, liguei para o marido pegou um avião, não conseguiu chegar a tempo do parto, eu sozinha ali, para ter um bebê que iria falecer após o parto. Aquilo ali me deu um desespero tão grande, e as palavras do Salmo 121 foram que me deram conforto. Senhor, me socorre, Senhor. Ajuda. Eu imagino que socorro é algo até mais forte do que ajuda. É algo de desespero mesmo. Me socorre, Senhor. O que eu vou fazer? E fui. E a minha luta pela vida do João continuou. Quando nós chegamos no hospital, os médicos não queriam fazer uma cesariana. Eles queriam que fosse um parto normal. Apesar de eu não ter nenhuma dilatação. Mas o que os médicos justificavam? Para que nós vamos operar você, Ana, para o bebê que não vai viver? A gente vai fazer uma cirurgia em você, vai limitar o número de filhos que você vai ter no futuro, porque eles falam que o máximo são 3 cesarianas, né? Para que você vai passar por isso? Para um bebê que não vai viver. Só que eu pensava assim, além de eu não ter condições psicológicas de passar para um parto normal, como que um bebê que não tem os ossos da tampa do crânio conseguiria passar por todo o sofrimento que o parto normal envolve e sair vivo? A maioria dos bebês que passam por uma situação assim, sendo como o João, eles falecem no próprio parto. E eu falei, não. Eu vou lutar pela vida dele. Se ele tiver que viver 1 minuto, ele vai falecer na hora que Deus achar bem. Mas eu não vou favorecer isso. Falei, doutora, me opera. Eu quero cesariana. Mas, Ana, não é melhor para você. Mas eu não estou pensando no que é melhor para mim, doutora. Eu quero o melhor para ele. O melhor para ele é cesariana e vai ser cesariana. E meu esposo ligou lá do conselho, doutora, nós queremos cesariana. Já oramos, já decidimos sobre isso. E a doutora, sem entender muito bem, falou, tá bom, quer cesariana, vamos fazer cesariana. Eu não acho melhor, né? Mas vamos fazer. E eu falei outra coisa para ela. E hoje em dia, quando eu penso nessas coisas que eu falei para essa médica, eu penso assim, era só Deus mesmo para estar me inspirando. No momento tão difícil, eu ainda ter forças para fazer essas exigências. E eu falei para ela assim, doutora, outra coisa. Eu gostaria que a senhora me transferisse para um hospital bem estruturado em São Paulo. Porque o Hospital Adventista é um bom hospital, mas ele não tem UTI neonatal. E o João vai nascer e eu exijo que o João tenha todo o cuidado. Se ele viver 1 minuto de vida, eu quero que ele seja cuidado e receba respeito e carinho por 1 minuto de vida. E a médica me olhou, deve ter pensado, para que isso agora também, né? Mas ela concordou, falou, tudo bem. Fez a minha transferência, me mandou para um hospital daqui de São Paulo, que é referência em UTI neonatal. E para lá eu fui, sozinha. Marido não tinha conseguido chegar ainda. Fui acompanhada da minha mãe e da minha sogra só. Cheguei lá, ninguém me explicou muito bem, mas eu ouvi burburinhos que era uma cesariana de emergência. Até hoje eu não sei porquê. Não sei se eu estava em risco já, não sei. E foi tudo muito rápido. Cheguei, já fui para a sala de cirurgia. E, irmãos, quando eu entrei na sala do centro cirúrgico, que eles mandam a gente colocar aquelas roupas, tirar aliança, tirar relógio, o desespero bateu em mim. E eu falei, Senhor, me socorre mais uma vez, Senhor, me ajuda. Porque como que eu vou passar por mais essa agora? E naquela hora que eu fui trocar a minha roupa, me ajoelhei e eu fui fazer a minha última oração com o João. E eu pus a minha mão na barriga e eu falei assim, filhinho, você vai descansar. Está chegando a hora que você vai descansar. Mas não se preocupe, porque Jesus vai devolver você para a mamãe e para o papai. Não tenha medo. Eu vou receber você perfeito dos braços de Jesus. Eu não preciso nem dizer para vocês que foi a oração mais difícil que eu já fiz em toda a minha vida. Mais terrível, mas eu fiz. E eu fui para o centro cirúrgico. Ali Deus operou mais um milagre. Eu tinha pedido para minha médica que eu queria ficar inconsciente. Eu não queria ver nada. Eu não queria saber de nada. Eu queria ficar sem saber nada inconsciente. E ela falou para mim, Ana, nós não vamos poder sedar você. Porque vai prejudicar o bebê. Você vai ter que ficar consciente. E eu falei, Senhor, como?
E Deus fez um milagre, irmãos. Eu não recebi sedativo nenhum, mas eu apaguei. Não sei o que aconteceu, se foi desmaio, se foi sono. Eu não vi absolutamente nada. Eu deitei lá, recebi a anestesia da cesariana e acordei horas depois numa outra sala, em outro lugar. E algum tempo depois que eu fiquei naquela sala, meu esposo apareceu. E a primeira coisa que eu perguntei para ele: o João descansou? E ele falou assim: não, o João não descansou, não. O João é lindo. O João, aos nossos olhos, ele é lindo. Ele tem vários problemas, mas para nós ele é lindo. Ele é um presente que Deus deu para nós. Ele é lindo. O João é cabeludo, ele tem cabelo tão pretinho. Ele está lá na UTI neonatal. Quando o João foi para a UTI neo, as pessoas falaram para as avós que estavam lá na hora, o pai não estava ainda, que ele teria minutos de vida. Falaram: vó, é questão de minutos, tá? Não tem condição do João viver. O João nasceu, por incrível que pareça, irmãos, o João com todos os seus problemas, ele teve Apgar 7 e depois 9. Apgar é uma nota que eles dão para o bebê, avaliando vários aspectos quando ele nasce. Apgar 7 e 9 é Apgar de bebê sem problema nenhum. O João não dependeu de oxigênio em nenhum momento. Ele respirava por conta própria. João não foi entubado. Com todas as dificuldades dele, João foi para a UTI e ficou ali porque não tinha o que se fazer com João. Parecia que ele estava ali e o médico estava aguardando que ele morresse. Não tinha o que fazer. E ali o João ficou 28 dias na UTI neonatal. Esses 28 dias, irmãos, na UTI neonatal, as mães não podem dormir com os bebês. Elas podem passar o dia com eles. E eu ia da minha casa, aqui no Capão Redondo, não podia dirigir, o esposo estava trabalhando, até no hospital, todos os dias, para ficar com o João. Eu não fiz um dia de repouso da minha cesariana. E eu não falo isso com pesar, ai, coitada de mim. Não, era a minha missão, eu não ia ter bebê nenhum. Agora eu estava muito feliz. Não importa, sentia dor, não importa. Eu estou ali indo ver o meu bebê. E eu ia lá passar o dia com o João. Às vezes, quando eu entrava naquela UTI, a UTI é um ambiente muito pesado. Você olhava para cada lado, tinha bebezinhos minúsculos, bebê que nasceu com 400 gramas, bebê que nasceu com 5 meses, bebê com malformação, bebê grave. Você entra ali, parece uma avalanche de problemas. Mas eu falei assim: não, Senhor, não, eu não vou ficar pensando nisso, não. O Senhor me deu a oportunidade de ter um bebê vivo, eu vou entrar aqui com gratidão no meu coração. Porque eu estou aqui com meu filho. E ali eu tive a oportunidade, irmãos, de orar por aqueles bebês, de orar com muitas daquelas mães, por elas e com elas. Infelizmente, vários amiguinhos do João, bebezinhos da mesma época, muitos deles não sobreviveram. E eu tive a oportunidade de orar por aquelas mães. Muitas eu faço contato até hoje. E talvez eu nunca teria a oportunidade de ter contato com elas se o meu filho não tivesse esse problema. E ali o João ficou 28 dias na UTI e nós começamos a lutar pelo bem-estar do João. Alguns médicos eram muito duros conosco. Falaram um dia para o meu esposo: não se apega, porque o máximo que eu já vi viver assim foram 4 meses, não se apega. Como se fosse possível não se apegar a um bebê que é do seu sangue, um bebê puro e inocente. E nós escutávamos alguns comentários assim, que nos machucavam muito, mas nós decidimos que nós íamos continuar lutando pelo João, entregando na mão de Deus, falando: Senhor, cumpra o teu propósito. Pode ser 1, 2, 3, 4 meses, não importa, cumpra o teu propósito. Depois desses dias na UTI, eles transferiram o João para a pediatria. E ali o João ficou 4 meses internado. Eu passei 4 meses morando no hospital, irmãos. Graças ao bom Deus, Deus me deu um esposo muito compreensivo, muito maravilhoso, que esteve do meu lado todos esses momentos. Passou 4 meses sozinho praticamente. Ia até o hospital, ficava conosco, mas eu morei lá. Eu não costumava ir para minha casa. Eu queria aproveitar cada momento que eu teria com o João. Eu não sabia até quando eu teria o João. E eu resolvi fazer daquilo nada de drama. Quem entrasse no meu quarto não me via chorando, não me via nada. Eu estava muito grata a Deus, porque nós tínhamos o João, a gente não teria o João. E cada dia eu entendia que era um dia de festa para o João. E agora sim eu tinha a oportunidade de comprar as roupinhas para o João.
Eu só tinha comprado 2. E eu decidi que o João se vestiria todos os dias como se fosse um dia de festa. E eu arrumava ele todo dia, todo lindo, como se fosse um dia de festa. E as médicas falavam, nossa, mas vocês vão aonde? E eu criava na minha cabeça, hoje é um dia muito especial. Hoje a médica tal vai vir aqui. Nós vamos receber uma visita. Hoje é um outro dia muito especial. Hoje é a fisioterapeuta tal, que é nossa amiga. E aquilo ali, irmãos, com a ajuda de Deus, me ajudava a vencer aqueles dias. Eu não vivia aqueles 4 meses falando, nossa, que terrível ficar 4 meses no hospital. Não. Pela graça de Deus, foram 4 meses que se passaram como 4 dias. Foram meses que eu passei ali na companhia do meu bebê. E foram muito especiais. É claro que teve momentos de muita luta. Eu era uma pessoa que antes disso tremia ao pisar no corredor do hospital. Imagina, viver 4 meses lá dentro, lidando com toda aquela confusão, pessoa que morre, pessoa doente, mas Deus me deu forças. Eu não sou da área da saúde, nunca pensei em ser da área da saúde. Só que eu tive que aprender todos os procedimentos que as enfermeiras fazem para lidar com o João. Porque eu queria me certificar que fosse feito da melhor maneira. E eu, como mãe, faria da melhor maneira. Então, eu fiz questão de aprender. Procedimentos complexos que, a princípio, me causava pavor. Mas eu falei, não, eu vou aprender. Eu vou aprender. E o João estava ali, já há 4 meses, com a sua cabecinha do mesmo jeito. Deus operou um outro milagre, que o João não nasceu sem pele. O João tinha pelezinha, cabelo. Então, o seu cérebro não estava exposto ao ar. Ele era protegidinho. Só que ele estava metade fora da cabeça, irmãos. Era como se fosse uma bolsinha, fora da cabecinha dele. Imagina a agonia de segurar o bebezinho com metade do cérebro fora. E os médicos falavam, nós não vamos operar o João, não vamos operar. Primeiro porque não tem jeito. Esse metade de cérebro que está para fora, ele não cabe aqui dentro. Porque o que está aqui dentro já ocupou todo o espaço. E segundo que nós não vamos investir uma cirurgia tão grave, tão séria, num bebê que não vai viver. Porque ele tem outros problemas. Nós não vamos operar o João. E eu e o meu esposo colocávamos o nosso joelho no chão. Senhor, cumpra o teu propósito. Nós não vamos brigar. Eu conheci uma mãe na mesma época que foi até a justiça, que pegou uma ordem judicial obrigando os médicos a operar. Eu falei, eu não vou fazer nada disso. Minha arma está com o Senhor. Senhor, põe pessoas na nossa vida. Se for a tua vontade que operem o João, que eles operem o João. E quando o João tinha mais ou menos 4 meses e meio, parece, eles decidiram operar o João. E aquela cirurgia bem delicada. Eles operaram daqui até aqui no João. Ele tem uma cicatriz bem grande. E aquele pedaço de cérebro, eles chegaram à conclusão que ele teria que ser removido. Aquilo era um cérebro que não era usado. Quando eu pensava naquilo, meu Deus, vão tirar um pedaço do cérebro do meu filho? Aquilo era uma coisa louca. Só que Deus me socorria. E para a honra e glória de Deus, quando os médicos abriram a cabecinha do bebê, eles falaram para mim depois, mãe, era bem mais fácil do que nós imaginávamos. Eles operaram o João se recuperou muito rápido dessa cirurgia. Ele teve alguns problemas sim, nesse momento que ele ficou internado. Ele sofreu 2 paradas respiratórias, as 2 no meu colo. Eu comecei a fazer os primeiros procedimentos com o João. E Deus é que me socorria, Deus é que me dava forças. E depois desse tempo, no dia 4 de novembro do ano passado, para a honra e glória de Deus, nós levamos o João para nossa casa. Irmãos, que alegria. Nós temos hoje toda uma estrutura na nossa casa. O João fica com o que nós chamamos de home care. Nós precisamos de alguma enfermeira para cuidar dele, porque ele é um bebê muito difícil, ele é um caso muito grave. Então nós temos a ajuda dessas enfermeiras durante o dia, mas durante a noite nós não temos, somos só nós 2. Nós nos revezamos a madrugada inteira nos cuidados com o João. Às vezes é muito difícil, muito cansativo, mas é um prazer para nós cuidar dessa bênção. E durante todo esse período de vida do João, nós podemos ver cada dia aquela profecia de Lucas se cumprindo. O João é uma bênção para nós, ele trouxe alegria para muitas pessoas com seu nascimento. Várias pessoas vieram me procurar naquele hospital e falar, Ana, eu precisava conhecer o João mudou minha vida. Eu não sei porquê, mas falavam para mim.
Várias pessoas. Deus deu a oportunidade para nós de testemunharmos para muitas pessoas lá dentro. Nós distribuímos cerca de 50 livros dentro daquele hospital, um estudo bíblico, Bíblia. Conhecemos várias pessoas lá e pudemos testemunhar do seu amor através da vida do João. O João para nós de maneira nenhuma é um fardo, é algo pesado, nada disso. O João é a minha missão. E quando nós aceitamos, queridas irmãs e irmãos, a missão que Deus tem para a nossa vida, ela pode ser difícil, mas Deus socorre. A missão traz muito mais alegria do que problemas. E a minha missão completou 1 aninho de vida, há 3 semanas atrás, para a honra e glória de Deus. Ele é a minha maior alegria, ele é a nossa maior alegria. Ele tem vários problemas, ele pode não ter valor nenhum aos olhos de algumas pessoas, aos olhos de alguns médicos. Mas para nós ele é muito especial, porque Deus falou para nós antes mesmo do seu nascimento que ele seria cheio do Espírito Santo, que ele seria grande aos olhos de Deus. Eu louvo a Deus por isso. O meu apelo para você dessa manhã é: aceite a missão que Deus tem para a sua vida. Talvez a missão de Deus para você não envolve cuidar de um bebê com necessidades especiais, mas talvez envolva lidar com um filho que está fora da igreja, com um marido que não aceita a sua fé, com problemas financeiros. Seja qual for a sua missão, peça o socorro do Senhor. Ele vai te dar. Ele deu o socorro dele para mim. Ele vai te socorrer. Eu sou a prova viva de que Deus não dá dificuldade maior do que você possa suportar. Eu achava que eu não poderia, e eu pude, e suporto até hoje com a ajuda dele. Você vai ouvir uma mensagem musical nesse momento, e eu convido você a, durante essa música, meditar. Ore a Deus silenciosamente. Peça para Deus: Senhor, qual é a tua missão para a minha vida? Se você não sabe, pergunte para Deus. Agora, se você já sabe, clame a Deus por socorro. Peça a Deus socorro, porque Ele vai te atender em nome de Jesus. Amém. Toma conta da vontade de desanimar. Eu me sinto tão sozinha e sem forças pra lutar. Mas Cristo diz, não temas, eu já venci o mundo. Te tirei do poder das trevas, te coloquei num lugar seguro. Seu amor é sem limites, seu amor é sem limites. Basta crer em Jesus, descansando neste seu amor que é sem limites. Basta crer que Ele existe, seu amor é sem limites. Mas Cristo diz, não temas, eu
já venci o mundo. Te tirei do poder das trevas, te coloquei num lugar seguro. Seu amor é sem limites, seu amor é sem limites. Basta crer em Jesus, descansando neste seu amor que é sem limites. Basta crer que Ele existe. Seu amor é sem limites. Seu amor, seu amor, sem limites. Amém. Eu me lembro que quando eu soube que o João teria probleminhas para o resto da sua vida, que ele seria eternamente dependente de mim, eu falei para o meu esposo: meu bem, como que vai ser minha vida? Eu vou parar de trabalhar, como vai ser minha vida agora? Eu fiquei muito aflita com aquilo. E ele falou assim para mim, e eu nunca esqueci: louve a Deus, até agora você viveu para você, agora você vai viver para servir. O nosso Deus é um Deus que vive para nos servir. Então servir a Deus, cuidando do João, para mim é uma bênção, não é uma maldição. Aceite a missão que Deus tem para a sua vida. Viva para servir. Aceite o que Ele quer para você, que com certeza nos momentos de dificuldades Ele te socorrerá. Vamos orar, irmãos. Oremos. Santo Deus e Pai, muito obrigada pelo Teu amor, Senhor, que é sem limites. Obrigada porque o Senhor olha para nós, pessoas pecadoras que nós somos, mas o Senhor nos ama, Senhor. Que o Senhor nos ajude a cada dia a cumprir a missão que o Senhor separou para cada um de nós. E nos socorra, em nome de Jesus, nos momentos de dificuldade. Nós te pedimos tudo isso, confiando na Tua bondade. Em nome de Jesus, amém.